A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos à congregação dos santos. Eu estou muito feliz. Estou com minha mãezinha ali sentada. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. É um texto bastante conhecido, mas eu quero ver com vocês aqui alguns princípios que Deus tem falado conosco. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti e Te pedimos que em nome de Jesus Cristo, Tu possas falar com a Tua igreja mediante a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que nós queremos Te ouvir em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Mantendo-se na Rota. Mantendo-se na rota. O apóstolo Paulo tinha todo o cuidado de não passar a impressão de que ele já havia alcançado a perfeição. Porém, Paulo indica cuidadosamente que ele estava muito envolvido na corrida da vida. É como se Paulo estivesse dizendo: estou me mantendo na rota, estou focado, sei para onde estou indo, sei quem foi que me chamou, que me escolheu, que me comissionou. Então eu estou certo de que estou no lugar certo e de que nada vai me tirar da rota. Quer ver? Abra sua Bíblia em Salmos 119, versículo 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmos 119, versículo 1 a 3. Você é bem-sucedido e abençoado quando você se mantém na rota, caminhando firme na estrada revelada por Deus, pelo nosso Criador. Você chama a atenção de Deus quando você segue suas orientações, fazendo o melhor possível para encontrá-lo. O Deus Todo-Poderoso vai falar através da boca do profeta Jeremias, dizendo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13. O mero ato de buscar a Deus e ouvir as suas orientações é perda de tempo se você não faz o que Ele manda você fazer. Você sabia? O mero ato de você ouvir a voz de Deus,
ouvir suas orientações, até mesmo buscá-lo. E você ouve a sua voz, ele lhe dando direcionamento, ele indicando o caminho que você precisa seguir. Se você faz isso, se você ouve, se você escuta as orientações e você não coloca em prática, você não faz o que Deus está mandando você fazer, é um mero ato de busca e você está enganando-se a si mesmo que você está agradando a Ele. Então é muito sério. Praticar, não apenas ouvir, mas colocar em prática, trazer a evidência da sua vontade soberana, é o que faz a diferença de uma caminhada cristã, de uma caminhada com Deus, de você andar com Deus, de você ter uma vida pautada na sua palavra. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um curso de obreiro, que o pastor muito precioso, que foi o pastor que nos ordenou, quando ele me deu a apostila, que eu abri a apostila, a primeira frase que tinha em cima era assim: o que tu fazes fala mais alto do que o que tu dizes. Menina, eu fiquei impactado. O que tu fazes, o que tu anda fazendo por aí, fala mais alto do que o que você vive falando. O que é que ele está dizendo? O que você faz no seu cotidiano, na sua vida diária, dentro da sua casa, com seu filho, com seu esposo, com suas filhas, com seus vizinhos, com seu meio relacional. Isso sim é que vai mostrar de fato quem você é. Não o que você diz. Você pode ser eloquente, você pode entender de exegética bíblica, de homilia, ter técnica de pregação, mas se você não viver o que você prega, você está comprometido com um desfecho nada agradável, nada bom. Porque aquilo que nós ouvimos, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a palavra de Deus, e Ele fala conosco, ou quando eu estou no meu tempo sozinho com Ele, orando, buscando, jejuando, meditando na sua palavra, e Ele fala nitidamente, eu escuto a voz dEle, sei o que Ele está me mandando fazer, e eu não faço, a minha fé, ela está estacionada, e com o tempo ela vai ser desativada. Por quê? Porque eu vou ficar angustiado, eu vou ficar sem força para orar, eu vou ficar revoltado com todos. A minha fé corre o risco de ficar deficitária se a minha esperança desbotar. Então cuidado, não pare de sonhar. Não abra mão dos seus sonhos, por mais difíceis que estiver, não desista. Você não nasceu para ser um perdedor, para ser uma perdedora. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas. Isso não é palavra do pastor Ronaldo Bezerra. Isto é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Seu nome está escrito no livro da vida. Nós não somos dos que retrocedem. Porém, vou repetir, o mero ato de buscar a Deus e ouvir suas orientações é perda de tempo se você não faz o que Ele manda você fazer. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. O que é que Deus está nos apontando? Que todo dia, que todo instante, que toda hora, que todo minuto, que todo segundo, Ele está falando conosco. E a gente só quer atender a Deus quando estamos preparados. Quando naquele dia que eu preparo, hoje, Senhor, eu quero que Tu fale comigo. Hoje eu vou me levantar de madrugada e vou Te buscar, porque eu sei que Tu vai falar comigo. Aí Deus vai ficar em silêncio.
Mas mesmo em silêncio, Ele está tratando do seu coração, do meu coração. Ele está dizendo, olha, não é do seu jeito. A coisa está começando a piorar novamente. Porque você não está entendendo. É do meu jeito. É do jeito que eu quero. Porque eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Você é o barro. Eu sou o oleiro. Você é o vaso. Então muitas vezes nós queremos trazer Deus para nossa compreensão. Queremos fazer de Deus totalmente humano. E Ele não é humano. Ele é espírito. O diferencial é que a sua misericórdia, a sua graça, o seu infinito amor foi revelado. E o Verbo se fez carne. Aí sim, Ele habitou. Ele veio pagar um preço. Ele veio te buscar. Ele veio me buscar. Mas Deus, Ele não é humano, amado. Ele não é como você e não se iguala a você nem a mim. Ele é Deus e acabou. Vai contender com Ele. Vai se revoltar com Ele. Porque Ele é o Deus e Ele é quem manda. Eu confesso a você que eu já meditei muito no livro de Romanos. Mas essa passagem aqui, ela me parou hoje. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, ouvem a palavra, mas os que praticam a lei, os que praticam as palavras, é que são justificados. Romanos capítulo 2, versículo 13. Primeira parte da mensagem que eu estou intitulando Mantendo-se na Rota. Negue-se e prossiga. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não existe outro meio para nos mantermos na rota. Não existe uma fórmula, não existe uma receita, não existe outro tipo de subterfúgio, seja ele qual for. Não existe. Só existe uma maneira que nos mantém na rota. Qual é, pastor? Negue-se. É só você se negar, você vai permanecer na rota. Se você não se negar, você não vai permanecer na rota que vai te levar ao alvo. A complementação, o cumprimento da promessa da vida eterna. Quando você nega o seu eu, o seu ego, sua vontade própria, quando você olha para Cristo e permite que a essência do seu ser exale por completo no seu homem interior, na sua mulher interior, sabe o que vai acontecer? As palavras de Jesus ecoarão no seu mundo interior e passará a existir no seu mundo natural. Quando é que nós seremos conhecidos como seus discípulos? Quando nós nos amarmos uns aos outros. E como nós iremos amar uns aos outros se não nos negar? Amar a Deus acima de tudo, toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amar o teu próximo como a si mesmo. O que acontece? Muitas vezes se torna inviável de eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque ele me trai, porque ele me passa para trás, porque ele é uma coisa na minha frente, por trás ele é outra, porque um dia ele é crente, um dia ele é de Cristo, outro dia ele diz que é do diabo. É mesmo, é desse jeito. Às vezes a gente se assusta com isso. Mas, amado, existem
os filhos de Beleal. Assim como se existem os filhos da luz, existem os filhos das trevas. E quando você vai ler a primeira carta de João, você vai entender isso. Quando você vai ler o livro de Judas, você vai entender isso. E a gente fica teimando. E não querer perdoar. E não querer se relacionar com o irmão. E não querer se negar. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Lucas capítulo 14, versículos 26 a 30. Meu Deus, eu me tremo todinho. Por quê? Você percebe que o princípio primário desse texto é o quê? É a negação a si mesmo. O princípio primário desse texto é a negação a si mesmo. Mas veja bem, por quê, pastor? Porque o pai é meu, a mãe é minha, a mulher é minha, os filhos são meus, os irmãos são meus, as irmãs também são minhas. Aí sabe o que acontece? Jesus termina dando um checkmate. E até a sua própria vida. Está direcionado a quem? A mim. A minha negação. Está ligado diretamente à minha negação. A entender que Deus é prioridade em tudo. Em tudo. Não adianta barganhar. Não adianta querer botar a esposa acima de Deus. Não adianta querer botar os filhos acima de Cristo. É só para levar pancada. Porque a prioridade máxima é de Deus. E acabou. E até a sua própria vida. Checkmate. Por que checkmate? Porque checkmate é a jogada final de ataque. Que o rei remata a partida do xadrez sem haver defesa possível. Jesus está dizendo, não tem outro meio, querido. Você me ama? Você deixou tudo para seguir atrás de mim? Então, saiba de uma coisa. Você vai me colocar em primeiro lugar na sua vida. Porque se você não me colocar, o bicho vai pegar para o seu lado. Você lembra o que foi que aconteceu com Eliseu? Elias lança a capa sobre ele. Quando a capa alcança Eliseu, o que é que acontece? Ele já sabia, ele já recebeu a revelação de Deus do que significava aquela capa sobre ele. Ele disse, não, faz o seguinte, deixa eu ir me despedir dos meus pais. Ele disse, rapaz, você sabe o que foi que aconteceu quando a capa desceu sobre você. Ele disse, sim, eu sei. Ele disse, então vá, depois venha e siga-me. Foi o que Eliseu fez? Ele foi, se despediu do pai e da mãe, ele pegou os carros de boi, que era o instrumento de trabalho dele, os bois, ele quebrou os carros de boi, matou os boi e distribuiu aos pobres, e veio, seguiu
o seu mestre Elias. O que isso quer dizer, pastor? Que ele abriu mão. E muitas vezes, amado, nós temos que abrir mão. Nós temos que confiar em Deus sem reserva, com responsabilidade. Não vamos confiar em Deus, dizer eu confio com irresponsabilidade, fazendo o que não devemos fazer. Amém? Vocês estão tão calados. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Pode? Aleluia. Então não há outro caminho fora de Jesus. Porém, para segui-lo, você precisa se negar. O apóstolo Paulo não tinha recebido ainda a experiência do conhecimento final e completo do seu Senhor. Ele não tinha recebido ainda. A melhor definição para alcançar o alvo é alcançar a perfeição. E essa perfeição seria o pleno conhecimento e a conformidade perfeita. Para isso, se exige e é preciso para cada um de nós esforço, determinação, coragem e ousadia. Você tem que dizer, Senhor, eu quero. Eu quero porque eu sei que Tu é tremendo. Então, aonde Tu me mandar, eu vou. E acabou. Isso dentro de um contexto de experiência com Deus. Não vá fazer isso pensando que Deus te mandou fazer, imaginando que ouviu a voz dele. Não é isso que eu estou dizendo. Depois você vai dizer, mas pastor, você disse que eu tinha que fazer se Deus mandasse? Você tem que ter certeza. Como é que está o seu tempo sozinho com Deus? Está regular? Você está tirando o seu tempo sozinho com Deus? Você está lendo a Bíblia todos os dias? Você está jejuando? Você está abdicando? Você está vivendo uma vida de abnegação, de negar o seu ego, de negar, de fazer jejum da sua língua, fazer jejum dos seus olhos. Mas pastor, fazer jejum dos seus olhos? Sim, você pode. Exige de você esforço. Esforço, coragem, determinação e a certeza daquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Você tem essa convicção? Você sabe de fato por que você foi escolhido? Para quê? Com qual propósito você foi escolhido? Você lembra que quando você foi conquistado por Cristo, por Deus na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo? Você lembra como é que foi a sua primeira noite? O que foi que aconteceu? Eu lembro. Ô noite maravilhosa. Ô momento tremendo que se perpetua há 22 anos. E eu creio que até a eternidade. O que eu senti lá no dia 1º de setembro, até hoje, 1º de setembro do ano 2000, até hoje reverbera no meu coração. E olha, cada vez que eu vejo que passou mais um ano, que eu alcancei mais um degrauzinho em direção ao alvo, é que eu digo, Senhor, não desiste de mim. Senhor, preciso de Ti. Deus me fortalece. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. Ei, não é aquele que está em pé não, viu? É aquele que pensa que está em pé. Mas interessa saber se você deseja intensamente esse propósito. Por quê? Quando Deus resgatou você, Ele tinha um propósito. E Ele continua ainda com esse propósito na sua vida. Basta saber, interessa saber, se você deseja intensamente que esse propósito venha a ser inteiramente realizado em sua experiência de vida. É isso que você quer? Amém? Não, amém? Amém? Você não quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Amém? Não sabe o que acontece? Em dado momento vai doer.
Em dado momento você vai pensar que Deus está contra você. Porque a essência, a natureza de Deus não é como a sua natureza. Não é como a sua essência. Foi isso que aconteceu com você. Deus buscou você, encontrou você e tomou você para si. E sua vida foi transformada por completo. Você sabia? Você sabia que aquele momento que você vem aqui na frente, que você confessa o nome de Jesus e que você faz a oração de entrega, a sua vida é transformada por completo, você fica perfeito naquele momento, mas no próprio instante que você vira-se para olhar para os irmãos, dá-se início um processo de santificação progressiva. Pronto, ali você já é imperfeito, ali você já está dentro da área do treinamento, você vai ser treinado. Por quê? Porque nós somos peregrinos, amados. Nós estamos aqui de passagem. Amém? Segunda parte da mensagem. Então, a segunda parte é as consequências de um perdoado. As consequências de um perdoado. Veja aí, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículo 13. O que acontece com ele? O que acontece conosco que fomos alcançados por Cristo? Qual é a consequência daquele que é perdoado, daquele que é recebido na família de Cristo? A primeira consequência é que nos tornamos um agente ativo do perdão. Você está ouvindo? A primeira consequência daquele que é perdoado, daquele que foi alcançado por Deus, perdoado por Deus, seu nome escrito no livro da vida, é que ele se torna um agente ativo do perdão. Eu fui perdoado por Deus, agora sou um agente do perdão. Agora eu tenho que perdoar. Não existe outra opção. Mas pastor, o que é isso? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículos 25 a 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoem as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Para Paulo, seu currículo extenso, contendo registros exuberantes de um homem temido por muitos, agora já não fazia tantas proezas. Existe algo que eu faço, é a fala dele. Existe algo que eu faço e continuo fazendo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Como você tem reagido diante das coisas passadas? Você tem se permitido avançar sem culpa, sem restrições, sem mágoas, sem preconceitos, sem ressentimentos, sem amargura, deixando para trás tudo que ficou? Isso é para você pensar, isso é para você meditar. Como você tem prosseguido? Ou em dado momento, você se encontra remoendo as coisas passadas? As coisas que você mesmo sabe que deixou para trás, que perdoou. Porque você em perdoar, isso não quer dizer que você apagou, que você esqueceu, não. É algo que você sabe conviver. É algo que não dói mais. Muitas vezes a gente não consegue lidar com isso. O que acontece? Quando você lembra do que passou, do que não deu certo, do que você
não foi capaz de fazer, de realizar, você se entristece. E o mais grave, você interioriza essa tristeza. As pessoas olham para você, as pessoas que mais amam você, até mesmo a sua liderança olha para você e vê que não vai nada bem na sua vida. Pergunta para você, como tá? Tá tudo bem. Não, pastor, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas existe algo lá dentro do seu homem interior, lá dentro da sua mulher interior que está remoendo. É algo que às vezes falta até fôlego, porque você não consegue vencer, porque você não consegue sobrepor. E você clama. Há noites que você chora, há noites que você pede para Jesus tirar isso da sua vida, e Ele até agora não tirou. Acho interessante que semana nós estávamos fazendo o programa e eu estava lendo o texto de Paulo, quando Paulo pede 3 vezes para Cristo tirar o espinho na carne. E ele pede uma vez, ele escuta somente o silêncio. Pede a segunda vez, somente silêncio. Na terceira vez, Jesus disse para ele: não, Paulo, não. A minha graça te basta. O texto diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós lemos esse texto e nós entendemos da nossa maneira. Como se Jesus estivesse dizendo para Paulo que não, Paulo, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é isso que o texto diz. O texto diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que a fraqueza que você está sentindo, que você está enfrentando, não é sua. É uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar a sua vida, para levar você para um nível de excelência, para que você venha conhecer e um dia alcançar a estatura do varão perfeito. Diga ao fraco que o quê? Que eu sou forte. Então a fraqueza não é sua. Essa fraqueza que você está sentindo é Deus trabalhando na sua vida. É Deus lixando a sua vida. É Deus dizendo para você que não quer você aonde você está, que você precisa sair daí, que essa fraqueza não pertence a você, assim como o deserto não é lugar de morada, é um lugar para preparação. Então o texto não diz que é na sua fraqueza que Deus, o amor dele vai se aperfeiçoar, é na fraqueza. O que ele diz? O que é que Paulo diz? Agora, ainda mais agora me gloriarei nas fraquezas, nas tribulações, nas perseguições, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Por quê? Quando sou fraco, então sou forte. Como é que está o teu coração hoje à noite? Você precisa perceber Deus na tribulação. Você precisa perceber a presença de Deus na dor. Você só não pode perceber Deus na desistência, em jogar tudo pro ar e fazer o que você quer fazer longe dele. Isso você não vai encontrar ele, porque ele não desiste de você, porque ele está com você. Ele não desiste de você, ele não desiste da sua família. Deus é contigo, aconteça o que acontecer, a sua família irá se render aos pés dele. Você só precisa orar. Enquanto você orar, a esperança vai existir, a sua fé vai estar ativada e Deus irá se agradar do seu coração e a resposta virá no tempo dele. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor nesta noite.
Oh, aleluia. No caso de Paulo, ele compreendia que o estado do não ainda da perfeição cristã exigia uma busca contínua, uma busca esforçada, um esforço contínuo. Às vezes a gente tira 3 meses, haja bala, viu? É bala para tudo que é canto. Puxa, onde a gente chega, pense, é testemunho, no término dos 3 meses, você bota a cabeça de fora da janela para ver os frutos que foi alcançado. Você não vê. Poxa, pastor, o que aconteceu que eu não estou vendo nada? Você orou. O tiro que você deu foi por fé. Não foi para você ver. Tem mais. Muitas vezes não é algo generalizado. Não é regra. Às vezes não chega nas nossas mãos o que nós pedimos, porque Deus não quer nos ver se destruindo. Que às vezes não temos nada. E o orgulho, a soberba é no pé da canela. Aí quando Deus abre, entrega o que Ele há de melhor, sabe o que acontece? Você se destrói. Você vai viver por um período de tempo aí, você vai viver. Você vai ser bem sucedido, você vai ter as riquezas da terra. Mas lá na frente tem a prestação de conta. Então, o que eu quero, e o que eu digo para essa igreja, busque as coisas lá do alto. E muitas vezes quando nós dizemos, busque as coisas lá do alto, a gente espiritualiza. Só temos que orar, só temos que impostar voz para orar. Não, querido. É seu pensamento, é seu coração, é o culto racional, é saber que você tem que se relacionar bem com seu filho, com sua filha, com seus amigos de trabalho, com seu irmão na igreja. É viver em koinonia, é viver em unidade, se negando. Aí o que acontece? Aí Deus vai cumprindo as etapas, Quando você chegar no tempo necessário, que agradou a Deus, Deus vai, cata você. Cata e acabou. Quem ficou com raiva de você, quem não perdoou você, quem perseguia você, é quem vai ficar aqui sofrendo. Porque Deus leva e a pessoa está lá descansando, está no seio de Abraão, está lá esperando, não tem mais cansaço, o sol não fustiga mais, tem mais dor, não precisa mais de dinheiro para pagar as contas, o aluguel, tudo, para colocar combustível no carro. Não. O carro agora é celestial. Agora você está lá só. Eu tenho dito a Deus, Senhor, eu estou buscando te agradar, Senhor, porque quando chegar o momento, pode me levar, porque eu quero estar pronto. Eu quero estar com minha pastorinha, com meu filho, quero estar com a minha igreja, quero estar. Mas quando chegar o momento de papai me levar, eis-me aqui. Por quê? Porque essa é a maior motivação dessa Bíblia que tem na sua mão. É quando essa casa terrena se desfizer, ele tem uma casa nas mansões celestiais para cada um de nós. Agora a gente tem que buscar. A gente tem que saber que existem consequências para o perdoado. Fui perdoado, pronto, agora eu vivo no bem bom. Não. Você foi perdoado, agora você vai perdoar. Sua vida foi transformada, vou usar a sua vida para transformar outras vidas. Deus te surpreendeu, trouxe uma provisão para você que você não esperava. Vou usar a sua vida para levar provisão para outros. Vou encher teu celeiro. Tome, encheu, entupiu, derramou. Não é para ficar com a vida regalada lá, com os pés para cima, sem pesar trabalhar, não. É para abençoar a minha obra, para abençoar meus servos. Existe um propósito de Deus para a sua vida.
Basta você se submeter. As realizações do passado de sua carreira cristã, que poderiam provocar a autossatisfação e, consequentemente, uma redução no ritmo da marcha, para ele era refúgio. Para ele era o quê? Era perda. O que é que ele interessava agora? Só Cristo. Acabou-se. Mas olha, é muito sério quando Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha para a vida de Paulo. Ele era fazedor de tenda. Ele não era pesado a ninguém. Então, faça o que eu faço, pronto, só faça o que eu faço. Pronto. Aí você vai estar no crivo. Quando você se nega, você está cortando o braço. Quando você se nega, você está permitindo que Deus venha poldar você. Quando você se nega, você está dizendo: eu quero morrer por ti. Ele diz: eu quero que você viva por mim. É assim que Deus faz. Olha, semana passada eu disse duas coisas aqui, e não foi pela carne, porque me acompanhou essa semana toda. Eu viajando, dirigindo, e no meu ouvido, no meu coração, exalando no meu ser. Pessoas machucadas machucam outras. Pessoas feridas ferem outras. Mas por que Deus ia falar isso para mim? Será que eu tenho machucado alguém? Será que eu tenho ferido alguém? Agora você sabe o que acontece? Essa semana eu vivi na prática. Quando a gente faz o que Deus quer que nós façamos, nós não liberamos uma palavra. Ele disse: fique calado aí que eu vou mostrar, filho, para como é que trabalha. Aí ele vai e faz tudo. Vai ser assim. Não é, filha? Acabou-se. Não foi preciso liberar uma palavra. Não foi preciso dizer nada, desabonar, nem machucar, nem ferir ninguém. Porque eu tenho um Deus que é santo, que é poderoso, que é juiz e que sabe o que está fazendo com a minha vida, que sabe o que está fazendo com a sua vida. Por que você teme? Agora você precisa levantar sua cabeça. Os covardes não entrarão no reino de Deus. E nós não somos dos que retrocedem. Falei no início da ministração. Estou repetindo. Aconteça o que acontecer. Jesus, a minha vida é tua. Meus filhos são teus. A minha casa é tua, a minha televisão, a minha geladeira, a minha panela de pressão, o meu carro, o papagaio, o gato, o cachorro, tudo é teu, não é meu. Aí a gente quer reparticionar. Jesus, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Isso aqui eu estou resolvendo se é teu ou se é meu. Dá um tempo para mim, Jesus. Reparticionar. Não. Jesus não quer você pela metade. Jesus não quer você fazendo de conta. Jesus entregou a vida dele por completo na cruz do Calvário, para ter você por completo. E você sabe que ele faz maravilhas. Se você olhar para dentro de você, existem coisas que não existem mais. É até redundante, né? Mas vou repetir para ver se você entende. Se você olha para dentro de você, se você interioriza, você não vai encontrar mais coisas que existiam aí dentro de você, que não condizia com a mulher de Deus que você é, com o homem de Deus. Não existe mais. Deus já tratou, já levou você para outro nível. E por que você não se submete de novo? Agora, o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Por que você anda triste, cabisbaixo?
Amém? Avançando para o alvo, descreve pitorescamente, ou seja, descreve uma pintura de um corredor que apela para todas as forças que ainda lhes restam, inclina-se na direção do alvo. Eu estou olhando para mim, eu estou visualizando o caminho que eu estou percorrendo e em busca de todas as forças que eu tenho em Cristo para seguir, para focar, para alcançar o alvo. Scopel, olhar fixamente para aquilo que olhamos fixamente, fixamos o nosso olhar, e qualquer distração é fatal. Você sabia? Por menor que seja, qualquer distração é fatal. Mas como assim, pastor? Estou rompendo. Poxa, meu ministério está alcançando vidas. As palavras que eu libero da parte de Deus está levando conforto às pessoas. Dentro da minha casa com meu esposo, poxa, a minha vida era um inferno. Dentro de casa, hoje em dia, um céu. Hoje eu me relaciono bem com meus filhos, com a minha filha. Estou focado, realmente, Cristo é a centralidade. A minha fé é cristocêntrica, a minha fé é salvífica, a minha fé é desenvolvida. Mas me distraí. Pronto. Para você voltar de novo depois da distração, haja tempo. Mas a misericórdia de Deus vai no teu encontro e te ajuda. A misericórdia de Deus te alcança e diz: é possível. Quantas vezes, se 7 vezes, o justo cair, eu levanto. Eu levanto e digo: você é meu, você é minha, você me pertence. A sua vida pertence a mim. Então eu vou levar você nas asas do Espírito. Eu vou restaurar por completo. Amém? Conclusão. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se a perfeição final é o alvo do corredor, aquilo que evita que eu se desvie do curso é também o prêmio. O prêmio pertence àqueles que correspondem de todo o coração à soberana vocação de Deus, afastando-se do egocentrismo, da sua vontade própria, negando-se, entendendo que existe uma consequência, o perdoado, que a partir que ele foi perdoado, ele se tornou um agente ativo do perdão. Aí agora, essa compreensão é ampla no meu coração. Agora eu sei onde estou, o que estou fazendo, para onde estou indo e com quem estou indo. Porque estou mantendo-se na rota. Porque o meu Redentor vive e por fim se levantará e pleiteará a nossa causa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Aí sabe o que acontece? Agora você se negou e se afastou do egocentrismo, da sua vontade própria. O que vai acontecer? Você agora vai na direção das alturas de realizações espirituais em Cristo Jesus. Eu quero terminar com esse versículo e gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 18, versículo 11. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer, mantendo-se na rota.